Na quarta-feira, dia 28 de agosto, o Legislativo abriu as portas da Casa do Povo para a exibição de um filme aqui no plenário Tiradentes. Quem tem os detalhes é a jornalista Deni Simões, no Direto da Redação. Veja com ela também um pouco mais sobre o podcast CMO. Olá, Ana Paula. Olá, amigos do Câmara Notícias. Hoje o Direto da Redação vai abordar dois assuntos. O primeiro deles é o nosso podcast chamado Boletim da CMO, que traz um resumo das principais informações que viraram notícia aqui na Câmara de Osasco. O podcast ele pode ser baixado no seu celular, no seu tablet, para que você possa ouvir. Ele é um boletim de rádio e ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como o Google Podcast, Apple Podcasts e também o Spotify. É só você baixar, conferir, ouvir e se informar. O segundo assunto de hoje é o filme Cidade Invisível, que foi apresentado aqui na Câmara Municipal. Eu tive a oportunidade de acompanhar a apresentação do filme, conversei com as pessoas responsáveis por essa produção, que é o Média-Metragem, e eu gravei um VT, fiz algumas entrevistas juntamente com Eliabe Vicente. Eu espero que vocês gostem da matéria. Vamos ver. O plenário Tiradentes foi o palco de uma sessão de cinema especial. Os grandes protagonistas do espetáculo foram as pessoas com deficiências atendidas no Centro Especializado em Reabilitação Dr. Edmundo Burjato. O média-metragem Cidade Invisível trata da questão da invisibilidade social. A produção dá voz e vez às pessoas com deficiência, por meio da dança e do movimento como formas de ocupação dos espaços da cidade. Rita Visali é mãe de uma aluna com deficiência e conta como o processo produtivo a ajudou a enxergar a cidade de outra maneira. Por exemplo, a minha filha, meu caminho de ir para o Burjato é debaixo da ponte da Metálica. A minha filha Amanda, ela nunca olhou para lá. Depois do filme, toda vez que ela passa, todos os dias, ela fala: mãe, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Por ela ter perda de memória recente, para mim, isso é muito vantajoso. O filme é uma produção independente idealizada por oficineiros de percussão criativa e leitura de mundo do Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde, o IGATS, organização social que cuida do Centro Edmundo Burjato. O filme ele nasce das próprias oficinas, né? Então, no caso, eu trabalho mais com questões de corpo, procedimentos de dança. E a Beatriz trabalha com a percussão criativa, trazendo elementos da música, mas utilizando instrumentos não convencionais, reutilizados de objetos do cotidiano. E aí, a partir dos exercícios que a gente foi propondo no dia a dia das oficinas terapêuticas, a gente foi pensando depois como que a gente poderia ocupar espaços públicos da cidade e a soma dos espaços públicos e os elementos das oficinas criarem cenas e intervenções, né? Os oficineiros contaram sobre a experiência de filmar com os deficientes assistidos pelo centro e como foi perceber no rosto de cada um deles a satisfação de participar da produção. Os conviventes, eles se jogam, né, nas atividades, né? E eles se assistirem foi muito interessante porque, por mais que eles se jogam, né, quando eles se veem, eles se identificam. Dizem: eu sou capaz de fazer isso, né? E os outros que estão assistindo também eles pensam: poxa, o meu amigo fez, então eu também sou capaz, né? Foi bem interessante assistir com eles por essa identificação, né? É muito bom, principalmente também essa questão deles estarem fora dos muros da instituição e transitar pela cidade e estar fazendo arte, convivendo com outras pessoas, as pessoas reconhecendo aquele fazer, né, deles também. O diretor do IGATS, Renato Nogueira, contou como a produção pode ajudar na interação entre as pessoas assistidas pelo centro e a sociedade. Mas para realmente demonstrar até onde essas pessoas podem chegar, até onde elas podem conviver e que o município pertence a eles também. Então todos os espaços, teatros, pista de skate ou qualquer outros lugares também pertencem a eles. Então é mais para incentivar e demonstrar para as pessoas
que esses espaços também são deles e eles têm o direito de frequentar. A vereadora Ana Paula Rossi acompanhou a apresentação do média-metragem aqui na Câmara e falou o que achou da produção. Eu gostei muito do filme, né? Ele tem várias partes, várias fases. Eu citei uma na minha fala, que foi o momento em que os cadeirantes estavam na pista de skate. E o que mais me chamou a atenção, junto com os skatistas, não foi assim uma exclusividade para os cadeirantes, né? Estavam junto, compartilhando aquele mesmo espaço, e eu acho que o recado é esse, né? Que o espaço é para todos. Salomão Júnior, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, também acredita que o caminho é a integração entre as pessoas para acabar com o preconceito que os deficientes enfrentam. O filme me passou uma sensação muito boa, porque ele é a ponte do diálogo, né, para muitas pessoas que não têm voz na sociedade, que não têm oportunidade de falar e até de ser protagonista. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Alves, deixou uma reflexão bacana sobre inclusão social e acessibilidade. As pessoas são deficientes ou são os espaços públicos que têm deficiências? É muito engraçado, né, quando a gente começa a questionar um pouquinho a nossa sociedade, que a gente imagina que todo mundo um dia vai ficar deficiente. Todo mundo um dia, se der sorte, vai envelhecer, né? E a gente não se prepara para isso, né? A gente não consegue construir uma cidade legal. A gente não consegue construir uma cidade que caiba todos. O filme deixa a reflexão que de invisível as pessoas com deficiência não têm nada. Na verdade, essas pessoas têm muitas lições a nos passar. Obrigada, Dene. Parabéns aos idealizadores do filme. A Casa do Povo estará sempre aberta para recebê-los. E continue conferindo o nosso podcast CMO.